Olá, seja bem-vindo a este momento de estudo e reflexão com Geia. Este áudio foi preparado como um momento de reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos permita também antecipar os temas do episódio principal da reunião de estudos do Evangelho, publicada aos sábados pela manhã, e também para a nossa live e podcast Dialogando com o Evangelho, que acontece aos sábados, às 17h50 e é disponibilizada na sequência no sábado seguinte. Nosso propósito aqui é simples e muito importante: favorecer a leitura, a escuta atenta e a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo à luz da doutrina espírita, em sintonia com a mensagem consoladora de Emmanuel no livro intitulado Livro da Esperança. Neste encontro, vamos ler o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, itens 1 e 2, Meu reino não é deste mundo e Vida futura. Em seguida, faremos a leitura do livro da lição 3 do Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo título é Construindo o Futuro. Esses dois textos, colocados em diálogo, nos convidam à meditação, ao aprendizado e à vivência do Evangelho no cotidiano. Vamos lá? Vamos então iniciar a leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse-lhe: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nesta obra, o que deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Agora prosseguiremos com a mensagem do Livro da Esperança. Lição 3. Na construção do futuro. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se encontram maduros para aprenderem a verdade. Esperavas pelos irmãos do caminho a fim de te entregares à construção da terra melhor, e queda-te, muita vez, em amargoso desalento, porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde, que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam
às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhe suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia, sem darem conta disso. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a que lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que, frequentemente, se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida. Mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Que essa reflexão nos inspire a estudar com mais profundidade, a sentir com mais verdade e a viver com mais consciência os ensinamentos de Jesus. Convidamos você a permanecer conosco nos próximos momentos de estudo, no podcast principal da reunião de estudos do Evangelho e também em Dialogando com o Evangelho, a nossa live e podcast de partilha e aprofundamento. Que a paz de Jesus nos acompanhe, hoje e sempre.